Até quando vai o contrato de Rodriguinho e toda a história de algumas sondagens que ele vem recebendo já há um bom tempo e a decisão de permanecer no São Paulo. O Oscar de segundo volante, a gente trouxe com exclusividade mais cedo, às 7 horas da manhã, um vídeo falando sobre isso, o GE repercutiu e a gente vai trazer mais alguns detalhes. A atualização do torcedor que ainda está internado, temos boas notícias relacionadas ao senhor Ivan. E também, para a gente fechar, um cuidado com as expulsões que o São Paulo vai ter daqui em diante. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Tem também o Seja Membro, onde você vai ter conteúdos exclusivos. Grupo comigo no WhatsApp 24 horas por dia para bater papo com outros torcedores e membros aqui do canal. E também tem muita informação comigo. Tem vídeos exclusivos para os membros, tem o papo com membros, lives exclusivas, liga no Cartola, servidor no Discord, enfim, tem muita coisa aqui para você poder conferir. Seja membro do canal para você ajudar a gente a crescer cada vez mais. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Rodriguinho tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026. Então, tem mais um ano e meio aí de contrato. O São Paulo está um pouco mais seguro nesse quesito. Neste momento, não existem conversas por uma renovação contratual. O Rodriguinho ele é agenciado pelo Bertolucci também. Mais um, né? Cédric, Oscar, Alves. O Bertolucci tem alguns jogadores ali do São Paulo que ele está agenciando. E aí o São Paulo, neste momento, não tem conversas por uma renovação contratual, mas essa renovação contratual pode acontecer a depender do desempenho dele nessa temporada. O Rodriguinho, vocês vão lembrar que ele começa lá em 2023 a sua trajetória com o São Paulo, sendo lançado pelo Rogério Ceni. E aí muitos perguntam também a questão, vamos focar primeiro na evolução do Rodriguinho, depois nas sondagens que ele já recebeu. O Rodriguinho ele teve um probleminha, de acordo com o que a gente conseguiu apurar, de contusões e de físico, e que agora, e no final do ano passado, no meio do final do ano passado, ele fez toda essa preparação para que em 2025 ele tivesse ainda melhor, e por isso que ele acabou até ficando. O Rodriguinho, ele teve um probleminha que às vezes acaba sendo até natural. O Rodriguinho, ele é um jogador mais franzino e ele esticou muito. E aí, na evolução óssea do atleta, ele começou a ter oportunidades com 17 anos no São Paulo, 17 e 18 anos. E aí, ele esticou, e aí os ossos dele cresceram, né? Ele teve essa evolução óssea, só que a musculatura não acompanhou essa evolução. E aí houve meio que um descompasso entre o lado ósseo, né, a estatura dele, com a musculatura. E aí a musculatura não conseguiu suportar esse crescimento. E aí um atleta de alta performance, né, um atleta profissional, a musculatura estava sentindo muito. Então por isso que vira e mexe, o Rodriguinho tinha e vem tendo vários problemas físicos. Porque quando chegava numa carga ali mais forte, no atleta profissional de alto rendimento, a musculatura não aguentava tamanho corpo dele. Mas ele já vem fazendo esse trabalho há um bom tempo, desde a temporada passada, né? Do meio para o fim do ano passado, ele começou a fazer esse trabalho de fortalecimento muscular. Ele não vai virar nenhum gigante, porque não é fisiculturista, é atleta de futebol. Mas ao ponto, e hoje já há um compasso bacana entre a musculatura e a parte óssea do atleta, a ponto dele não sofrer mais com tantos problemas físicos assim. Até me deram o exemplo da torção que ele teve. Ele teve uma torção no tornozelo que o tirou do confronto contra o Grêmio. E essas pessoas me avisaram que se fosse a mesma torção do ano passado, o Rodriguinho ficaria fora por mais tempo. Só que hoje a musculatura dele já começa a acompanhar melhor essa estrutura do atleta. Ele teve sondagem já desde a sua passagem pelo São Paulo, inclusive a mais forte foi lá em 2023 do PSG, que chegou a enviar emissários aqui no Brasil para acompanhar melhor a situação do atleta, mas não chegaram com uma proposta oficial. No início desse ano ele também teve sondagens, principalmente do futebol brasileiro, para poder, né, ter cada vez mais minutagem. Algumas equipes ali da parte de baixo da tabela do Brasileirão e também da Série B chegaram a entrar em contato para saber mais informações sobre o atleta, buscando o empréstimo. Só que tanto o staff do jogador, tanto quanto o clube falaram, vamos, depois desse trabalho todo,
vamos deixar ele aqui, vamos acompanhá-lo diariamente, vamos ver como que vai ser a evolução dele, e aí quem sabe no meio do ano, se ele não for tendo minutos, a gente vê uma possibilidade de empréstimo ou não, mas vamos acompanhar esse trabalho desde então. O Muricy, inclusive, é um dos pilares dessa evolução do Rodriguinho, porque o Muricy ele gosta muito do Rodriguinho. Ele entende que o Rodriguinho é um talento a ser lapidado. E aí é um ponto importante, porque desde que o Rodriguinho sobe ao time profissional, a gente vê falar muito do Rodriguinho, né? O Rogério Ceni elogiava muito, o Dorival elogiava muito, todo mundo elogiava muito o Rodriguinho. O Carpini elogiava muito e chegou até uma das sondagens para levar o Rodriguinho, foi do próprio Vitória, a pedido do Carpini na temporada passada, mas o próprio jogador acabou não querendo essa oportunidade. Então é um jogador que o Muricy entende que é um talento puro, é um talento que precisa ser lapidado e ainda é jovem, 21 anos, e agora, com a parte óssea desenvolvida, com a musculatura acompanhando toda essa evolução óssea, porque era um problema, né? Você tinha uma evolução óssea e uma musculatura frágil, agora já se equiparou. Ele pode começar a ter rodagem, pode começar a ter minutos, e aí quem sabe ser o que finalmente todo mundo esperava do Rodriguinho desde que ele subiu. Então o Rodriguinho, por mais que ele tenha até perdido margem ali para Alves, para os outros atletas, o Rodriguinho, gente, era visto como um grande fenômeno nas categorias de base. Um jogador de condução de bola, um meio-campista que até lembra, em alguns momentos, em termos de condução de bola, não de velocidade, o Kaká, ele era até comparado por conta do cabelo também. Então é um jogador que é um talento que precisa ser lapidado. E aí, quem sabe agora, com essa motivação de ter feito o gol depois de quase 3 anos, de agora começar a ter esse trato com o Zubeldia. O Zubeldia ficou hiper feliz e empolgado com o gol do Rodriguinho, justamente porque pode ser, quem sabe, o recomeço, né? E o começo de fato a gente ver aquele Rodriguinho que todo mundo esperava. É óbvio, foi numa Copa do Brasil, um adversário mais fragilizado, mas pode ser um confronto de uma mudança de chave até para o mental do próprio atleta, para quem sabe ele ter cada vez mais evolução com a camisa do São Paulo, e a gente torce para isso. Vitória, Criciúma, até o Bragantino, foram algumas equipes que nesses últimos anos, nesse ato de um ano para cá, né, no meio do ano passado até esse ano, que chegaram a fazer algumas sondagens para entender melhor a situação do atleta, mas no fim das contas, tanto o Bertolucci quanto o São Paulo acreditavam no potencial dele dentro do clube, e a gente vai ver se a partir de agora ele vai poder ter mais minutagem. O que você acha do Rodriguinho? Você acha que ele pode ter mais minutos com a camisa do São Paulo? Deixa aí nos comentários. Antes de eu passar para falar de Oscar e também do pacto pró-expulsão, vamos trazer a atualização aqui do Ivan. Atualização, né, dos torcedores que foram atingidos ali da placa do estádio do Morumbi na partida contra o Libertad. Um dos torcedores, que era o irmão do Alexandre, já foi liberado, que é o Rian, já foi liberado e tudo. E aí tem o pai dele, que é o Ivan, o senhor Ivan. Ele ainda tá na UTI, tá? Mas teve uma atualização. Ele acordou pela primeira vez depois de todo esse acontecido, né? Uma semana depois, praticamente, ele finalmente acordou. Ainda tá meio atordoado, ainda tá meio tentando entender tudo o que aconteceu, mas isso é um sinal muito positivo. A situação pulmonar, que era um problema desde que ele realizou a primeira cirurgia, já melhorou bastante. Tiraram dele o tubo respiratório, aquele famoso respirando por aparelhos. Ele não estava conseguindo respirar por si próprio, então estava dependendo muito dos maquinários. E aí agora ele já consegue fazer a sua própria respiração, já consegue sem precisar da ajuda dos aparelhos. Ele vem ainda está um pouco confuso, está tentando entender as situações ainda, mas há um indicativo ali de que, por mais que ainda é uma situação delicada, né, ainda é uma situação que aí demanda certos cuidados, mas a expectativa é muito positiva para que logo, aos poucos, ele vá retomando a consciência, vai tentando entender tudo o que aconteceu, continue respirando por conta própria, e aí vai evoluindo até, quem sabe, logo, nos próximos dias já receber alta. Então que bom, senhor Ivan. A gente está torcendo aqui para você, para toda a sua recuperação, para que logo você esteja 100% novamente. Ivan, força aí, meu querido. Força que logo você vai estar conosco aqui novamente, fora do hospital do Albert Einstein, tá? Vai dar tudo certo, meu querido.
Parabéns aí pela sua evolução, você é um guerreiro, fica nossas forças aqui para sua recuperação, tá? Ótima notícia, né? Pra gente continuar, Oscar de segundo volante. A gente trouxe com exclusividade às 7 horas da manhã no vídeo publicado mais cedo de que o Oscar gosta dessa ideia de jogar mais atrás, mais na função de segundo volante. Não foi uma invenção do Zubeldia que o Oscar está cumprindo justamente só porque o técnico está pedindo. Não, ele mesmo entende que no futebol competitivo, ele tendo essa liberdade para armar desde trás, com uma marcação um pouco mais frouxa, digamos assim, e tendo esse espaço para poder flutuar dentro do campo, uma atuação basicamente como ele teve com o Náutico, é o melhor cenário para ele. E aí depois, um pouquinho depois, com a apuração deles, tá? Então, para vocês verem até a credibilidade aqui, por mais que o GE nem tenha visto aqui o nosso vídeo, mas eles também têm a mesma informação que a gente trouxe com exclusividade, de que o Oscar gosta de atuar nessa função, que ele entende que ele pode ter vida longa atuando nessa função, que seria mais de um segundo volante, né? Obviamente que você vai ter que precisar ter uma proteção ali, provavelmente do Alisson, quem sabe o próprio Cedric vai ser mantido na ponta direita justamente para dar essa segurança maior para o Oscar atuando como segundo volante e tendo mais liberdade, mas de que o próprio meio-campista ele entende que é uma posição que lhe agrada. Até mais do que ficar lá na frente encaixotado ali, que ele vindo com essa responsabilidade de armar logo atrás ali do meio-campista, dos pontas, ele pode ter uma liberdade maior, um campo de visão um pouco maior para conseguir organizar as jogadas, para conseguir realmente trazer o seu futebol ali que todo mundo espera. É o Toni Kroos do Morumbis, né? É o Toni Kroos do Morumbis, não tem jeito. Brincadeiras à parte, o Oscar pode ter uma sequência interessante atuando por ali. Fica também, né, o Pablo Maia, que logo tá renovando o seu contrato, ele pode ser vendido no meio do ano. Então aí você pode ter esse encaixe de Alisson e Oscar sendo fixados como dois volantes ali. Você pode, quem sabe, dar um espaço ali para o Luciano, né, ele jogar como um segundo atacante sem essa obrigação de armar, já que você vai ter o seu segundo volante fazendo essa armação de jogadas. Ou você, quando o Lucas voltar, o Lucas, em vez de espetado na ponta, né, porque quando o Lucas fica na ponta, nas duas pontas, você perde, obviamente, uma competitividade defensiva. Só que aí, com o Oscar de segundo volante, você pode jogar o Lucas na mesma função que ele foi campeão da Copa do Brasil em 2023, e aí, por exemplo, de um lado você tem o Lucas Ferreira e do outro Ferreirinha, mais o centroavante, é o Ferreirinha e o Lucas Ferreira ajudando a compor, ou em alguns cenários você bota o Cedric ali na direita justamente para você ter essa sustentação. Então, o próprio jogador, tá? Não sou eu, não é o Zubeldia, não é o GE, não é ninguém que tá falando isso. É o próprio jogador que entende que ele pode sim e entende que é o melhor para ele atuar nessa função de segundo volante. Ele entende que pode ser bem útil atuando nessa função. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Pra gente fechar o vídeo de hoje, São Paulo meio que vai fazer um pacto. Calma, mas é um pacto para não mais expulsões. Por quê? Até o próprio Luciano falou na entrevista coletiva, o Zubeldia deu uma dura ali no Ferrarese, e assim, a gente trouxe, né, como é que foi esse clima pós-vestiário, e aí depois até o próprio Ferrarese veio às suas redes sociais pedir desculpas pela expulsão. Mas assim, em dois cenários diferentes, tá? Porque contra o Náutico o jogo já estava ali meio encaminhado, e contra o Libertad, o São Paulo entende que perdeu 2 pontos, mas que infelizmente, pela expulsão mais cedo do Alisson, acabou conseguindo ali um empate que, de certa forma, foi heróico. Mas de que essas expulsões foram muito evitáveis. Essa que é a verdade. O Ferrarese e o Alisson, na visão ali interna deles mesmos, tá? Eles fizeram entradas desnecessárias. Foram em locais do campo em que não precisava dessa força excessiva para matar a jogada ou algo nesse sentido, porque eram lances ali que a defesa estava bem posta, que não precisava usar dessa força excessiva e acabou prejudicando muito. O time do São Paulo, por mais que agora tenha uma oxigenada com os jovens, é um time mais experiente. Então, com um a menos, os caras têm que correr mais. O Oscar com mais de 30 vai ter que correr mais. O Alisson, 30 anos, também vai ter que correr mais. O Luciano também vai ter que correr mais. Então, para compensar essa falta desse jogador expulso, os jogadores tiveram que se desdobrar ali para realmente conseguir suprir essa ausência. E o que acontece? O desgaste.
temporada longa, temporada com muitos jogos, vai ter a pausa agora pro Super Mundial, só que depois, o São Paulo passou agora na Copa do Brasil, passou na Libertadores, depois, meu irmão, são 3 competições que o São Paulo vai aqui, ó, toda hora correndo, vai pra cima, são 3 competições ali que o São Paulo vai ter que dar a vida em todos os jogos. Então imagina se uma semana sim, uma semana não, você vai ter jogadores expulsos e os jogadores que estão dentro de campo vão ter que se desdobrar, vão ter que correr mais até do que deveria para suprir isso. O time vai acabar se esgotando, o time vai acabar chegando no limite como praticamente está ou está quase neste momento. Então, a do Alisson e a do Ferrarese meio que foi um estopim ali para todo mundo. Galera, vamos prestar atenção, vamos tomar cuidado. Vamos ter atenção redobrada nessa questão da expulsão, vamos tomar um cuidado maior nessas entradas mais desnecessárias aqui no meio campo e tal. É óbvio, pode acontecer uma expulsão no próximo jogo, mas que essa expulsão seja, sei lá, pô, a bola tá entrando e o cara vai lá e mete a mão, ou o cara tá saindo em velocidade sozinho, o São Paulo tá vencendo por 2-1, aí você tem que dar o carrinho pra matar a jogada que o cara ia sair gol a gol. Então, ser mais estratégico nessa questão e não perder a cabeça à toa e ter entradas desnecessárias, para se dizer o mínimo, para que não prejudique os jogadores também ali na questão do desgaste físico. Belezinha? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Conto muito aqui com a sua interação. Combinado? Boa quarta-feira para todo mundo. Tamo tranquilo, né? Agora vamos ver ali, acho que ainda tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Santos, vamos ver os caras ali se matando na Copa do Brasil. O Grêmio já foi, o Grêmio já, ó, se lascou, rapaz. A gente tá tranquilão. Bora aproveitar, bora curtir, porque sabadão tem rodada do Brasileirão. Combinado? Um abraço pra todo mundo, até a próxima. Valeu!